Falando do massacre, que muitos não sabem como foi para você o dia, como foi ver os seus amigos sendo mortos, como foi esse dia para você? Esse dia para mim foi um dia traumatizante. Aí eles fizeram um corrodel polonês, onde nós tínhamos que passar pelado, com a mão para trás, e eles dando cacetetada. Vai fazer 34 anos. Nunca ninguém pagou. Olá, eu sou Maria Fernanda e eu estou exatamente onde aconteceu um dos maiores massacres do Brasil, Massacre do Carandiru. Hoje, o Na Contramão vai mostrar essa história, que mesmo sendo um banho de sangue, divide opiniões. A gente entrou em lugares proibidos para o público em geral e conversou com pessoas de ambos os lados, sobreviventes do massacre e um agente penitenciário que foi carcereiro do Carandiru. E hoje tem um dos maiores acervos da penitenciária. Hoje estamos aqui com o Mazoto, que foi guarda do presídio. guarda de presídio, gente. Ele vai explicar primeiro por que não falar carcereiro. Todo mundo fala carcereiro. Já todo mundo fala, não, mas e os carcereiros? Não, o carcereiro, ele trabalha na delegacia. No presídio, é o guarda de presídio, que depois foi agente de segurança penitenciário e hoje é policial penal. Então essa é a diferença do carcereiro para o guarda de presídio. Do Carandiru, e quanto tempo? Eu trabalhei por cerca de quase 10 anos aqui na casa de detenção do Carandiru. 10 anos a casa de detenção do E Carandiru. hoje eu sou proprietário do maior acervo particular que existe sobre a casa de detenção do Carandiru. O que te levou para ter esse acervo? Então, na verdade, a minha história, eu tinha um tio que trabalhou 35 anos aqui. O meu pai trabalhou aqui, eu tive primos que trabalhou. Então, na verdade, já existiu até uma ajuda assim para que eu vim logo para cá bem novinho. Então, logo novinho, eu já ingressei aqui como funcionário e trabalhei até o fim do Carandiru. Depois eu fui para o interior e ainda trabalhei mais de 20 anos até que eu conseguisse me aposentar. Eu trabalhei quase 30 anos em penitenciários no estado de São Paulo. E tem muita história para contar. Muita história. Muita coisa. Mas primeiro ele vai explicar aqui com a gente que a gente está no espaço do Museu Carandiru, que não é aberto ao público, com exclusividade para vocês. E umas outras gentilmente vai explicar o que a gente... Na verdade, aqui ainda existe 3 celas que foram mantidas desde quando era presídio, né? São aquelas 3 celas. Vai ver, já, celas. Já. E isso aqui, moço, o que seria? Bom, aqui, vamos dizer, os objetos que contam a história, né, da casa de detenção do Carandiru. Os objetos, ali era uma tranca de uma cela, de um portão que entrava de um pavilhão para o outro, né? Aqui tinha as estações de energia, como um poste que tem nas ruas, nas vilas. Aqui, na verdade, era uma cidade, né? Nossa! Aqui é uma vista aérea da época que estava ali. Na verdade, essa foto foi de uma rebelião que teve, onde a Simone ficou de refém aqui. A Simone era namorada do Afroex. Sim! Tem até foto com a Simone. Então, nessa rebelião, ela ficou de refém aqui. Na verdade, foi onde começou a surgir o PCC, escrever o Constituição 533 e outras coisas, né? Aqui, falando em rebelião, eu queria que você explicasse que você foi vítima de muitas rebeliões. Eu fiquei tantas vezes de refém que eu não sei dizer para você exatamente quantas vezes. Muitas vezes com faca no pescoço, com revólver apontado para a cabeça. Eu já cheguei a ficar rebeliões aqui 3 dias sem poder ir para casa. Então, a gente, funcionário, também passamos momentos aqui de muita dificuldade, de muita tensão, né? Porque muitas vezes a gente entrava, não sabia. Teve época que tinha rebelião e refém quase todos os dias. Então a gente também não sabia se a gente conseguiria sair e ir para casa. Mas o funcionário ficava muito de refém em determinada época, quando estava na ativa a casa de detenção do Carandiru. Você foi um sobrevivente também. Também somos sobreviventes. Jeito. Com certeza, da nossa maneira, né? Porque na verdade nós
Nós estávamos aqui para ganhar o nosso pão, o nosso trabalho. Ali era o portão principal, ali existia o único portão de acesso para dentro do presídio, né? E aqui ficava a divinéia. A divinéia era o único lugar que dava acesso para todos os pavilhões. Os caminhões, advogados, funcionários, tudo tinha que passar pela... Aqui é aquela área onde tinha umas árvores, né? Tinha um coreto aqui, tinha patos, galinhas, chafariz. Tinha bichos? Tinha, verdade. Então aqui era uma área chamada Divinéia. Divinéia. Porque o nome vem como se fosse uma estação ferroviária. Porque o bonde passava por aqui antigamente, né? O bonde passava por aqui. E aqui ficava assim, o pavilhão 2 ficava ali, e aqui onde a ETEC hoje, ficava o pavilhão 4. O pavilhão 4 era o quê? O pavilhão 4 era o hospitalar. Ficava bem de frente com o pavilhão 2, né? O 2, o 4, daí vinha o 5. O 5 ficava ali depois da biblioteca um pouquinho, né? Que ficava de frente com esse, que é o 7. Daí tinha o 5, o 6 e o 7. Aí ficava o pavilhão 8 e o pavilhão 9 lá, daí finalizava. Olá, boa tarde, bom dia, boa noite. Me chamo Luiz Carlos Paulino, sou egresso, né? E também sou sobrevivente do massacre da Casa de Detenção, pavilhão 9, 2 de outubro de 1992. Ali foi uma trajetória onde eu cumpri 14 anos e um mês. Eu fui preso em 29 de 3 de 86. E saí em 2000, onde ali no pavilhão 9 ali tive cumprindo quase 12 anos na direta e o total foi 14 anos e um mês. E como foram esses 14 anos resumidos? O que mais assim, te traumatizou? A gente está aqui numa cela, eu queria que você até explicasse, assim, era uma cela igual que você ficou aqui ou era diferente? Essa cela aqui é um modelo de cela dos pavilhões, né? E esse modelo caracteriza a cela do lado I, ou seja, do lado interno dos pavilhões, por ser pequeno, né? E o que mais me deixou com os pensamentos à flor da pele foi o massacre do Carandiru. Foi perceber hoje, né, que hoje eu sou formado em Direito, né, formado em bacharel em Teologia, bacharel em Pedagogia e também em Direito. Percebo que quando o suposto infrator da lei é tirado da família paterna e o Estado ele fica incumbido e o suposto apenado ele fica sob a tutela do Estado, para o Estado novamente ressocializá-los, né? O suposto infrator. Por que eu falo suposto infrator? Porque 30 e poucos % dos que estão presos são presos inocentes. Ou seja, são os bodes expiatórios que o próprio Estado pega, né, para justificar aquela demanda estatal. E aí percebe-se que na minha época havia tantos inocentes e muitos inocentes, hoje eu percebo a quantidade de inocentes que há dentro de um presídio. Meu nome é Edson, sou egresso do sistema prisional, passei pela casa de detenção na década de 90, eu fui preso em 90, saí no final de 95, fiquei 5 anos na casa de detenção. Por que você foi preso? Então, que você contou? Preso, assim, o André falou das vozes, eu estava atrás das vozes. Eu era um jovem, tinha 19 anos e
perto de onde que eu trabalhava tinha um colégio particular, tinha muitas moças bonitas. Eu parava ali com 19 anos, estava tomando acho que na época eu estava tomando uma caipirinha de vodka. E aí chegou um rapaz que eu também não conhecia ele, mas só que ele começou a conversar comigo. E naquela época os ônibus andavam até a meia-noite só. O que aconteceu? Os ônibus pararam de andar. E nós tínhamos que ir embora a pé. E nós íamos pro mesmo bairro. Ele falou que era do mesmo bairro, andando e tal. Ele invocou de tomar o tênis de um cara. Aí ele tomou o tênis do cara, com uma confusão danada. E acho que vinha uma viatura. Não tinha nada a ver com você. Eu tava com ele, mas eu não... Não, você não fez nada. Não fiz nada. E aí é o seguinte, a viatura veio, ele saiu correndo, eu saí correndo também. Eu sei que nós fomos presos, assim, nós já alcoolizados os dois, e sei que nós acabamos fazendo 3 assaltos à mão armada. É isso que eu achei um absurdo, gente. Presta atenção, ele foi preso, assalto à mão armada, condenado e nunca pegou uma arma. Nunca peguei uma arma. A literatura e o rap me resgatou. Então eu fui preso muito novo, jovem, né? Com 17 anos. É um outro mundo, né? É um mundo que tem outras regras, outras disciplinas. E você morar na rua, você tem a lei das ruas. E dentro do sistema prisional, você tem a lei do sistema, a disciplina, o seu código de honra. E inclusive a gente tem uma família que chama Comunidade Carcerária, que é um grupo formado dentro da casa de detenção, a qual eu tenho um trabalho aleatoriamente com eles, assim. Eles têm um instituto GR2C hoje, onde abriga várias adolescentes que têm aula de grafite, dança de rua, formação acadêmica. Então, assim, a literatura, ela veio na minha vida como uma válvula de escape dentro do sistema prisional. Porque quando eu cheguei dentro do pavilhão 9, eu era um triagem. Não sabia de nada, não conhecia ninguém, quase ninguém. Como foi a tua chegada? Então, assim, é um choque, né? Um choque de realidade. Então, você tá vindo para uma casa de detenção muito mal falada dentro do sistema, onde é o caldeirão do inferno. E era verdadeiramente o caldeirão do inferno, onde as palavras populares falam, onde o filho chora e a mãe não vê. Porque a gente estava conversando, você passou várias torturas psicológicas, várias violações de direitos humanos. Então, quando a minha narrativa, quando eu venho falar sobre a literatura e sobre as denúncias do sistema prisional, as torturas física e psicológica. Então, pouco se dispõe a falar sobre o sistema prisional. Quando eu comecei a escrever a literatura marginal, que faz parte da margem de um sistema, a margem de uma sociedade, falando da penitenciária, falando da periferia, falando do cara que está egresso, o cidadão preso, né? Porque para a sociedade, quando o cara é preso, ele perde a sua cidadania. Então, é muito viável vir na mídia falar bonito, mas não falar a sua realidade. Então, na maioria das vezes eu arrumo polêmica, eu viro um efeito colateral, porque eu falo a minha vivência, a minha sobrevivência, o que eu fiz para sobreviver ao massacre, o que eu passei dentro do sistema prisional, que foi eu que passei, as torturas foi eu que sofri. Como é você estar dentro de um pavilhão, onde o Estado é responsável por você, e os caras autorizam aos policiais a invadir e matar mais de 600 pessoas. Então, o número 111 eu vou sempre questionar. Eu tenho 29 pessoas que até hoje não encontraram. 29 desaparecidos? Desaparecidos, que as famílias não encontraram os corpos. E não está dentro desses 111? Não está dentro desses 111. Eu tenho uma palavra que fala assim, eu tenho medo de não ter medo. Porque enquanto eu sobreviver e eu respirar, eu vou estar denunciando esse massacre, esse holocausto. Essa injustiça que fizeram com meus companheiros. E até comigo mesmo, porque eu tenho 4 facadas no rosto. 4 facadas? Eu tenho 4 baionetadas no rosto. Foi no dia do massacre. Né? Tomou 4 facadas no dia do massacre? No rosto aqui, ó. Meu Deus! Certo? Um sobrevivente mesmo. Então, assim, eu tenho o braço quebrado que o policial quebrou. Eu tenho uma mordida de cachorro na cabeça. Eu tenho queimadura no corpo. Então, assim, quando eu venho falar essa realidade, cada um viveu o massacre de uma forma. Então, eu fiquei mais de 10 horas fingindo de morto no meio dos cadáveres dentro do posto do elevador. No posto do elevador? Foi assim que você sobreviveu? Foi assim que eu sobrevivi, me jogando no meio dos cadáveres. Então, assim, se você assistir o filme, tem uma cena que o policial entra dentro do meu barraco. Nós morávamos em 7. O cara matou meus companheiros
E o policial falou assim, não vou matar você porque você parece com meu filho. Aí ele volta e fala, mudei de ideia e matar meu parceiro. E eu estava atrás do banheiro. Eu estava atrás da cortina do banheiro. Que era uma cortina igual que tá aqui atrás. Igual assim. essa. Sim. Eu estava e ele puxou a cortina e não me viu. Quando eu saí pra fora, o meu policial sacou a metralhadora, puxou e não saiu bala. Foi Deus que te salvou. Aí eles fizeram um corredor polonês, onde nós tínhamos que passar pelado, com a mão pra trás, e eles dando cacetada. Nossa. E facada em nós. Eles Foi nessa hora que... Não, essa facada que eu tomei foi caído no chão, que eles Nossa. fincavam a baioneta pra ver se tinha algum preso vivo. Que absurdo. Então, quando eu falo nessa situação, muitas pessoas não viveram isso, essa tortura física e psicológica. Esse dia para mim foi um dia traumatizante, porque a gente não temos, não é super-homem, né? Então hoje em dia eu conto essa história com um conto traumatizante, porque você passar durante esses momentos, a qual naquele momento do 2 de outubro de 92, aproximadamente eu estava jogando um futebol ali no campo do Pavilhão 9, junto com os demais, e houve uma briga lá. O Bárbio com eles subiram lá para cima, pro segundo andar, e ali eles duelaram. Entre eles, os funcionários recolhem os presos, e ali, posteriormente, pega os pivôs da situação, que foi o Bárbio e o Coelho, tira do pavilhão para levar para o castigo, o pavilhão 6, e deixou mais ali, queria trancar nós. Só que nós não queríamos tirar o nosso momento de banho de sol. E os funcionários trancou o pavilhão 9 e saiu gritando que era rebelião. Mas que rebelião é essa que não tem nenhum refém? Né? Apenas nós não queríamos entrar para o nosso xadrez e ser trancado, porque nós estávamos no nosso horário de banho de sol. Aí os funcionários chamam o batalhão do choque, o batalhão da rota, e entraram aproximadamente 6 horas da tarde e só foram terminar às 6 horas do outro dia. E quando chegaram no meu xadrez, ali no 531E, onde eu morava com 8 pessoas, 8 comigo, eu, o meu companheiro e saudoso tio, o Roberto, né, e mais 6 piracicabanos. Nós estávamos ali, graças a Deus nenhum veio perder a vida, e ali nós estávamos ali passando por tormenta psicológica. Imagina. Ali eles falavam entre eles quem entre eles matariam mais. Os próprios policiais falavam isso. Eu ouvi, né? Quem será minha próxima vítima? A morte chegou, Zé. Né? E eles mataram mais pessoas de cor negra do que outras. Então, ali eles foram mesmo para executar. E aproximadamente chegaram no meu xadrez uma meia-noite. E quando eles entram às 6 horas da tarde no pavilhão 9, dando tiro em todo o pavilhão, em todo o pátio ali, depois subiram para o segundo andar, rodearam todo o segundo andar, matou pra caramba, foram subindo. No terceiro andar matou muito, no terceiro andar mataram bastante, rodearam o corredor, né, do pavilhão. Aí quando chegou no quinto andar, eu morava no último andar, no último xadrez coletivo, lado E, né, 531E do quinto, em 8 pessoas. Aí chegou mais ou menos à meia-noite. Aí eu falei, mataram todos meus amigos, só faltou nós. E ali eu lutando contra a morte, né? Eu via na face dos meus amigos a ânsia da morte, como que seria o último dia, o último adeus. E que eu estou vivo aqui para contar essa história. E eu reconheci amigos que perderam a sua vida através do tênis que eles usavam no dia de visita. Então percebe-se que os policiais mataram entre eles. E ali no segundo andar, quando eu estava no quinto andar, saindo do meu xadrez, o policial colocou a matraca no guichê, que é no buraquinho daquela porta, e apertou. Eu era o primeiro a ser morto, mas eu tinha ainda uma fé que eu sobreviveria diante daquela tragédia. Uma
tragédia que foi a maior da América Latina. No pavilhão 9, eu trabalhei 4 anos no pavilhão 9, chegou a ter mais de 2.500 presos, e era 10 funcionários para tomar 10 conta. funcionários para 2.500 presos. E a gente tomava conta de tudo, sem problema, não tinha problema com o funcionário. Não tinha, a gente não, às vezes acontecia de ficar de refém, faca no pescoço, mas no dia a dia não tinha problema com o funcionário. Isso que era profissão perigo, hein? Diz que era a segunda profissão mais perigosa do mundo, né? Qual que seria a primeira? Porque olha a sua profissão. E assim, tanta violência extrema que você está me contando, tantas mortes, uma energia pesada mesmo. Um ambiente muito negativo. Exato. Transformando o parque, o que você acha disso? Eu inclusive até eu sou espírita, né? Aqui era um lugar que quando você passava do portão para dentro, diferente. Era tipo como se fosse outro mundo. Até o ar era diferente aqui dentro. Você sentia? Muito pesado mesmo. O negócio. Então, isso até afeta o psicólogo, as pessoas, os funcionários. Eu vi muitos funcionários sendo afetados porque essa energia é muito forte, mesmo pesada. Mas hoje eu ando aqui, eu vejo que não existe mais. Eu acredito porque virou um parque, você vê criança, jovem de skate, tem um circo ali, palhaço, alegria. Né? Então, totalmente diferente. Isso quebrou totalmente aquela energia negativa que tinha nesse lugar aqui. Eu não vejo hoje que não tem mais aquela energia. Aquilo lá foi quebrado, né? Foi quebrado, mas a energia aqui era muito pesado, que nem eu falo, até o ar era diferente lá de fora, era um outro mundo, um submundo, onde tinha as próprias regras, normas do que o mundo lá de fora, né? Bom, agora vamos conhecer um pouquinho como era lá dentro.